É, Boa noite, irmãos. Deixa eu só fazer um teste aqui. É para cá, né? Oi? Para cá? Para lá. Ah, legal. Ok. Então, gente, boa noite. Obrigado pelas palavras tão bondosas aqui do Nilson. O Alan também foi meu aluno no Seminário do Rio, quando lá lecionei, alguns anos atrás. Dei uma passada por lá novamente no ano passado. Fui convidado pelo reverendo Homer, mas nem sempre é possível por causa dos meus horários, né? O ensino universitário, eu dou aula mais à noite, então fica difícil. Mas quando aparece uma brechinha, eu vou lá, dou uma volta pelo seminário, um semestre, e aí sumo de novo. Então, irmãos, esse é um assunto, né, extremamente pertinente, mas ao mesmo tempo que ele tem de pertinência, ele tem de vastidão. Ele é muito amplo, é complexo. Falarmos sobre a igreja brasileira e os desafios da contemporaneidade, como bem disse o reverendo Nilson, é falar sobre a relação da igreja com a mentalidade deste presente século. É falar sobre a relação da igreja cristã e a modernidade, ou como dizem alguns, a modernidade líquida, ou como dizem outros especialistas, a pós-modernidade, ou como querem outros e outros especialistas, a hipermodernidade. Há uma variedade, muito nome de epítetos, de nomes para o tempo presente, para a cultura na qual nós atualmente estamos inseridos. E essa variedade de nomes se deve justamente ao fato de nós estarmos vivendo neste exato momento no olho do furacão. Então, nem mesmo os sociólogos, os filósofos da cultura, os antropólogos culturais, nem mesmo os historiadores sabem precisamente dizer se nós estamos vivenciando um momento de ruptura com o que ficou imediatamente aqui atrás, que é a modernidade, se nós estamos rompendo de forma absoluta com essa mentalidade moderna, ou se nós estamos simplesmente radicalizando alguns ideais e princípios próprios dessa modernidade. O fato é que nós não temos hoje a pretensão de responder a essa indagação, a esse problema, mesmo porque nós não saberíamos fazê-lo de forma exaustiva, nem teríamos condições também, não é? Mas seria simplesmente, num primeiro momento, inventariarmos, elencarmos aqui, de forma mais panorâmica possível, quais são as características dessa modernidade na qual nós estamos inseridos. Então, num primeiro momento, nós vamos tentar elencar, porque nós só temos cerca de 30 ou 40 minutos. Não é? Essa palestra que eu dei tem por título Servindo a Cristo em um Mundo Sem Fundamentos. Foi uma palestra que eu dei no ano de 2012, numa semana teológica do Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte. E foram 3 dias de palestra. Então, são 70 slides. E cada slide com proposições mais densas do que outros. Então, não dá mesmo para a gente deslindar todos esses slides. Então, estou tomando esses slides mais como um roteiro para a gente, nesses 30 ou 40 minutos, falarmos um pouco panoramicamente sobre esse assunto. Então, a ordem que eu vou imprimir a essa tratativa hoje será: vamos o mais rápido possível, sem muita delonga, vamos tentar elencar as principais características
da mentalidade pós-moderna, hipermoderna, moderna líquida, não é? Do nosso presente tempo. Depois, nós vamos, se tivermos ainda tempo, nós vamos tentar apresentar algumas características da Igreja Evangélica Brasileira a partir desta mentalidade pós-moderna, não é? E se nós ainda tivermos tempo, que eu acho que não vamos ter, nós vamos falar um pouquinho sobre quais seriam, não é, as soluções apresentadas por uma perspectiva biblicamente orientada, de uma ética social biblicamente orientada, para enfrentarmos esses desafios do nosso tempo. Ok? Nós vamos fazer o seguinte. Não, relaxa. Vamos devagar mesmo. Bom, em primeiro lugar, precisamos entender, assim como ponto de partida, o que é a nossa sociedade brasileira hoje. Então, em primeiro lugar, a nossa sociedade brasileira hoje é um encontro de duas mentalidades socioculturais, não é? Históricas. Uma delas seria aquilo que eu vou chamar aqui, na falta de um conceito melhor ou mais preciso, de pré-modernidade tipicamente brasileira. A mentalidade da sociedade brasileira, desde o início do processo de colonização, lá atrás, com os descobrimentos, não é? Com o predomínio, não é? Da cultura portuguesa barroca, por os nossos primeiros colonizadores, a junção dessa mentalidade que não é nem moderna ainda, no sentido estrito da palavra, e nem tampouco é medieval, é um meio termo entre as duas coisas. É esse português que vem para cá, que se aventura Oceano Atlântico adentro, chega aqui, estabelece raízes aqui, mescla essa mentalidade tipicamente europeia, barroca, com a mentalidade pré-moderna do nativo, do indígena brasileiro, e posteriormente dos afrodescendentes, dos africanos, que são escravizados aqui penosamente pelo português. A junção dessas três mentalidades vai, aliás, melhor dizendo, vai produzir a nossa matriz cultural originária, que é o que eu estou chamando aqui de pré-modernidade tipicamente brasileira. Então pensa assim, português que vem para cá, ele não é mais um medieval, mas ele também ainda não é um moderno na acepção da palavra. Ele se mistura com os nativos indígenas, que são adeptos de uma mentalidade pré-moderna, mas uma pré-modernidade também que não é aquela praticada pelos medievais europeus. Logo em seguida vem os africanos também, detentores de uma mentalidade, de uma cultura pré-moderna. E aí você tem um grande caldeirão, onde essas três visões de mundo se agregam, se misturam, se aglutinam e formam a nossa matriz primária, não é? A nossa mentalidade, a nossa visão de mundo primária, que é aquela que vai perdurar até os dias atuais, né? Ela tem algumas características que nós conhecemos muito bem, não é? São aquelas, por exemplo, que serão retratadas por alguns dos primeiros sociólogos brasileiros, como por exemplo Sérgio Buarque de Holanda, com a ideia do homem cordial, não é? O brasileiro, ele é visto como um indivíduo, diferentemente do europeu, muito mais tendente a agir, a pensar através do coração do que a razão, não é? Essa é uma das características típicas dessa pré-modernidade, tipicamente brasileira. Esse indivíduo muito mais movido pelo coração, para o bem ou para o mal, do que pela razão, né? Uma sociedade também que nasceu sob o signo
da valorização e da superestimação do ideal de autoridade. Portanto, você teve sempre na nossa sociedade brasileira, né, uma antítese entre a ideia de uma elite que exercia autoridade sobre uma massa de pessoas subservientes a essa autoridade, né? Isso é uma, digamos, é uma realidade muito concreta no Brasil até os dias atuais. Se você, por exemplo, for olhar para alguns rincões do país, você vai perceber que ainda hoje existem coronéis e existem os indivíduos que vivem de forma subserviente à autoridade desses outros. Essa mentalidade também é passível de ser percebida em outras relações, como, por exemplo, no próprio contexto religioso brasileiro. Você vê que é muito comum, no próprio evangelicalismo brasileiro, você ter esse tipo de relação, né? O pastor, o bispo, o apóstolo, sobretudo naquelas igrejas neopentecostais, é o cara que tem a autoridade, e o membro da igreja se submete de forma subserviente à autoridade daquele líder, sem questionar, sem submeter, não é, a liderança, aquela liderança evangélica, ao crivo de uma racionalidade baseada, por exemplo, no texto bíblico. A pessoa simplesmente se submete sem qualquer forma de questionamento. Então, essas são características daquilo que eu estou chamando de pré-modernidade tipicamente brasileira. Outra característica, por exemplo, seria uma forma de passividade social. O brasileiro, ele sempre foi muito passivo diante das injustiças sociais. Ele sempre aceitou de forma muito, digamos, conformada aquilo que aquilo que foi, digamos, foi manifestado a ele como sendo a vontade desta elite, a vontade do governo, a vontade, digamos, da liderança religiosa. O brasileiro, ele nunca foi de questionar, de se contrapor. Essa tendência que nós estamos vendo atualmente, isso é algo recente, né? Na história do Brasil, por exemplo, o Brasil, a sociedade brasileira nunca experimentou uma revolução do tipo que nós vemos ali na cultura norte-americana, que levou à independência dos Estados Unidos, para o bem ou para o mal, ou como, por exemplo, a participação da massa de camponeses no final do século XVIII, ali no contexto da Revolução Francesa, também para o bem ou para o mal, não é? Ou, por exemplo, uma revolução como a Revolução Bolchevique, né, contou com a participação também da massa. No Brasil nunca houve revoltas, mas essas revoltas, elas atendiam a interesses específicos e bem pontuais. Isso porque faltou ao brasileiro contato com determinados ideais tipicamente modernos que nasceram e floresceram na Europa. O Brasil permaneceu, a sociedade brasileira permaneceu durante muitos séculos em completo isolamento em relação ao que se produziu no hemisfério norte-americano e também na Europa. De forma que aqueles ideais libertários que colocaram fogo na Europa, a partir do século XVIII, não é? Até os nossos dias, eles só vieram mesmo a chegar aqui a partir da segunda metade do século XX, sem nenhum exagero. Houve um isolamento, não é, praticado pela coroa portuguesa até o início do século XIX, foi quando, fugindo da perseguição de Napoleão, Dom João VI, com a sua família, veio dar aqui no Brasil. Nesse momento em que o Brasil ele se abre para um intercâmbio cultural mais intenso com a Europa, mas isso também não ajudou muito o Brasil a sair dessa mentalidade tipicamente pré-moderna, porque o fator analfabetismo, não é? Que era, só para vocês terem uma ideia, da ordem de 80%, no ano de 1870, o analfabetismo real, não estou falando de analfabetismo funcional, real, no Brasil, ele era da ordem de 80%. Então você imagine, por exemplo, uma sociedade que ficou, não é, do século XVI até o século XIX, início do século XIX, em completo isolamento em relação ao que se produziu
em termos de ideais, em termos de filosofia, em termos de ciência, em termos de modernidade, não é? Em completo isolamento em relação a tudo isso. E quando, finalmente, o Brasil, a sociedade brasileira passa a ter contato com isso, ou pode ter contato com isso, ela está inviabilizada justamente porque o analfabetismo aqui era da ordem de 80%, até o início da segunda metade do século XIX. Não é? Não adiantava, por exemplo, chegarem obras aqui, as pessoas não sabiam ler. Bem como também não interessava a essa elite brasileira, né, transmitir esses conhecimentos à massa. Por conta disso, só para resumir, estou tentando fazer um raio-x do que é a sociedade brasileira, né? Então, para resumir, o que acontece? No início do século XX, nós temos um processo intenso de modernização do país, mas modernização não implica em absorção de uma mentalidade moderna. Se aquele indivíduo que saiu das zonas rurais vai trabalhar nas primeiras indústrias brasileiras, operando máquinas, mas a mente dele é a mente ainda de um indivíduo pré-moderno, né? Ele, por exemplo, não está familiarizado com o ideal de razão, que é um ideal tipicamente moderno, não está familiarizado com o ideal de liberdade, que é um ideal tipicamente moderno, não está familiarizado com o ideal de prosperidade econômica, que está na base, por exemplo, do liberalismo econômico, não é? E da sua contraparte, que seria o socialismo. O brasileiro está completamente alienado no início do século XX em relação a tudo isso. Por quê? Por causa desse isolamento e por causa do analfabetismo. Então você tem um intenso processo de modernização no país, mas sem que o brasileiro seja capaz de absorver esses ideais tipicamente modernos, não é? Que fizeram o mundo pegar fogo até o século XX. Bom, o que vai fazer essa história mudar um pouco? Vai ser justamente, né, a partir lá da década de 70, 80 e 90, veja como é bem recente, né, essa revolução informatizada, tecnológica, que permitirá então uma inclusão, né, por parte do governo, uma inclusão do cidadão brasileiro a esses meios de comunicação de massa e às redes sociais. A partir desse momento, então, é que o brasileiro, a sociedade brasileira, de forma massificada, vai entrar em contato com os ideais que permeiam a mentalidade e a cultura do globo, né? Aqueles ideais tipicamente modernos, tipicamente ocidentais, tipicamente americanizados. Então é a partir ali da década de 80, da década de 90, né, que a sociedade brasileira vai começar a adquirir uma mentalidade tipicamente moderna. Porque até então a mentalidade do brasileiro era pré-moderna. A partir ali da década de 80 ele vai se tornando moderno. Só que aí já não é mais aquela modernidade lá de trás, aquela modernidade clássica do iluminismo europeu. Já é, digamos, um subproduto de uma modernidade que já está em fase de negação na Europa e no resto do mundo. É aquilo que alguns estudiosos vão chamar de pós-modernidade. Então, para resumir, o brasileiro, típico dos nossos dias, é aquele indivíduo que atualmente está em plena transição, vindo de uma mentalidade pré-moderna, saltando diretamente para uma mentalidade hipermoderna ou pós-moderna, sem ter passado a rigor pela modernidade. Olha que confusão. Se você olhar para o resto da América Latina, você vai ver que o Brasil é um caso à parte. Esse isolamento que a sociedade brasileira experimentou, desde o período colonial até os nossos dias, isso é uma coisa muito nossa. A América, para vocês terem uma ideia, por exemplo, a primeira
universidade brasileira, ela surge aqui só depois que a família real portuguesa se transfere para cá com toda a sua corte. A primeira grande biblioteca nacional é fundada nessa época também. Toda a infraestrutura própria de uma grande metrópole só é trazida para cá a partir da primeira metade do século XIX. E até se estabelecer, se consolidar, se transformar numa cultura e numa infraestrutura, não é? Sociocultural, isso vai levar tempo. Enquanto que em outros países da América Latina, da América Espanhola, você já tem universidades implantadas desde o século XVII. A primeira grande universidade brasileira é a Universidade da Bahia. Curso de Medicina e Direito. Só na segunda metade do século XIX. Você veja que isso tudo vai fazer com que a nossa sociedade permaneça meio que alheia, não é? A tudo que está se produzindo, a tudo que está se pensando. Eu não estou falando que no Brasil não havia pessoas ou pensadores ou uma elite de indivíduos bem cultos. Não, isso sempre houve, mas essa elite não correspondia a um segmento interessado em, por exemplo, transformar culturalmente a sociedade, a massa. Por conta disso, nós viemos nessa toada pré-moderna, não é? Até ali na década de 80, quando nós temos essa revolução, não é? Digital. O brasileiro, então, até aquele que é analfabeto hoje, ele pode interagir com o que existe lá fora sem saber ler. Ele não precisa necessariamente ler uma linha sequer, porque ele hoje tem a seu dispor recursos audiovisuais. E essa inclusão digital, essa inclusividade nos meios de comunicação de massa e a sua intensificação, permitiu então, dentro de pouquíssimas décadas, ao brasileiro adquirir uma visão de mundo que é aquela que hoje está presente em qualquer outro grande centro urbano e cultural do globo terrestre. Hoje não há nenhuma diferença mais entre um jovem de 25 anos, a forma como ele pensa, e um jovem de 25 anos que vive em Londres, que vive em Nova York, que vive em Tóquio. Por quê? Porque já pareou, já houve agora um pareamento entre as formas de pensar das pessoas que estão aqui e o resto do mundo. Só que ainda num processo de transição. Por exemplo, minha mãe tem 67 anos. Minha mãe, ela tem, digamos, uma mentalidade que ainda reflete muitas das características de uma visão de mundo pré-moderno. Não é? Minha mãe ainda é assim. No entanto, minha mãe também já tem muitas características de uma visão de mundo o quê? Pós-moderna. Minha mãe, por exemplo, navega na internet melhor do que eu. E quando o computador dela dá defeito, porque ela fica baixando muita coisa, e aí enche de vírus, ela mesma entra num tutorial lá do YouTube e ela mesma conserta o computador dela. Ela tem 67 anos. No entanto, em algumas outras coisas, ela é muito pré-moderna ainda. Isso que eu estou chamando de pré-modernidade, a sociologia, sobretudo de raiz weberiana, vai chamar de sociedade tradicional. Mentalidade tradicionalista. Ok? Só para a gente fazer aqui uma tradução de conceito. Então, em alguns aspectos, minha mãe é bem tradicional. Ela está ainda, né, naquele esquema de se Bolsonaro falou, então eu acredito cegamente. Né? Não, se o Lula, só para a gente dar o outro lado da história também, né? Para ninguém ficar aqui revoltado comigo. Se o Lula falou, eu não acredito que o Lula roubou, jamais acreditarei, confio cegamente no Lula. São características de uma mentalidade pré-moderna. É aquela confiança cega.
Você confia cegamente naquele indivíduo que você elegeu como sua autoridade. Deu para entender o que é mentalidade pré-moderna? É isso. Né? Então as pessoas vão elegendo as suas fontes de autoridade, e elas não são nem um pouco críticas, no sentido de, minimamente, pensar assim, não, esse indivíduo não pode ser perfeito, né? Eles confiam cegamente. Então minha mãe, por exemplo, ela tem traços de uma mentalidade ainda pré-moderna, ao mesmo tempo que ela já tem características de uma mentalidade pós-moderna, e é assim o Brasil hoje. O problema para nós, de sermos assim, é que nós somos assim porque pegamos um bonde andando, o bonde da história. Se você for na Europa hoje, for conversar com um europeu típico, como eu já fiz, eu estive na Holanda em 2011, tive a oportunidade de ver isso em loco. Estava conversando sobre a passagem da modernidade para a pós-modernidade, aí o holandês me disse assim, não, mas nós não somos mais modernos, no sentido de ainda seguirmos aqueles ideais típicos da modernidade clássica e tudo mais. Nós somos pós-modernos, né? Porque nós gostamos da nossa liberdade, nós gostamos do capitalismo, do liberalismo. Quer dizer, ele tem consciência histórica do que deu errado na modernidade e do porquê ele não quer ser mais moderno. Ele quer ser pós-moderno. Já o brasileiro não tem essa consciência histórica. Ele não sabe nem que ele está num processo de transição. Ele está simplesmente surfando na onda. Tá vindo já vinha, né, na onda da pré-modernidade, aí de repente os meios de comunicação começam a veicular uma nova cultura, uma nova mentalidade, né? Aquilo choca ele em alguma medida, né? Mas ele vai surfando, continua surfando, as novelas da Globo, né, vão dando a onda para ele surfar, né? Os meios de comunicação, Jornal Nacional, Veja, Época, Isto É, não é? E aí daqui a pouco, não é? Ele percebe que surfou demais e que ele ainda está muito arraigado a determinados ideais tradicionais e que não pode ir muito lá na onda da pós-modernidade, tem que voltar um pouquinho, né? E aí ele se cansa desses governos extremamente liberais em termos de costume e agora ele pende para algo que está mais próximo dessa. Então é assim, o brasileiro está meio confuso, perdidão. É muita informação, cara, e é muito pouco tempo para assimilar tudo isso, entendeu? Bom, para resumir, quais são as características da mentalidade do nosso tempo? Deixa eu pular tudo isso aqui, né? Então eu já falei sobre tudo isso aí, ó, tá vendo? Agora a gente vai falar sobre as características do nosso tempo. Bom, a mentalidade pré-moderna casou com a mentalidade pós-moderna e o que ela gerou? Gerou essas características que eu vou mencionar agora. Ok? Quem é o brasileiro médio? O brasileiro médio é uma pessoa que está surfando no individualismo narcisista. Né? Veja, o individualismo ele é uma característica da modernidade. O brasileiro pré-moderno, ele sempre foi mais dado a alguma forma de coletivismo. Ainda que não fosse aquele lá presente nas ideologias socialistas, anarco-comunistas, o brasileiro, não é? Ele sempre viveu de uma espécie de coletivismo pré-moderno. Os índios viviam assim, os negros que vieram da África viviam assim, os portugueses barrocos que vieram da Europa, pós-medieval, eram assim. Então isso ficou meio que, né, incrustado em nós. Só que agora, esse encontro, esse choque de culturas, essa absorção, não é, dessa mentalidade tipicamente pós-moderna, nós estamos nos tornando cada vez mais individualistas e não é um individualismo típico lá daquela modernidade clássica, é um individualismo narcisista. Vocês conhecem o mito de Narciso? Do indivíduo que acabou morrendo de fome, sede, porque ele se apaixonou pelo próprio reflexo dele no espelho d'água. Ele olhou para o reflexo
dele, no lago, no espelho d'água, se apaixonou por sua própria fisionomia. E esqueceu de comer, esqueceu de beber, esqueceu de viver. Tal era a paixão dele por ele mesmo, pela imagem dele. O narcisismo, ele sempre existiu. O homem, desde os nossos primeiros pais, pecado original, sempre foi tendente ao narcisismo. Mas o narcisismo sempre foi visto como um vício. A nossa sociedade pós-moderna brasileira, ela aprendeu a legitimar o narcisismo. O narcisismo hoje, ele é uma virtude pública. E não é mais visto como um vício. Querem ver um exemplo disso? Todos têm Facebook aqui, Instagram, né? Você consegue se imaginar 30, 40 anos atrás, tirando uma foto sua, indo lá na reveladora, revelando a sua foto, pendurando a sua foto no quadro de aviso da igreja e colocando uma frase de efeito? Há 30 anos atrás, se você fizesse isso, quem visse essa manifestação de narcisismo, ia dizer que você é louco. Esse cara é louco, precisa se tratar, não é mesmo? Mas hoje em dia, louco é quem não muda a sua foto de perfil do Facebook de tempos em tempos. Não é verdade? É uma forma de narcisismo. E assim, você muda e você já fica esperando os likes, né? As curtidas. Você muda, 6 meses, mudou a foto, 10 curtidas, 5 minutos, só 10 curtidas, né? Aí você fica torcendo, mais uma curtida. Se não passar de 50, né, você já entra em depressão. Isso é narcisismo. Tá vendo? O narcisismo já não é mais uma coisa assim feia, um vício social ou psicológico. O narcisismo, ele foi legitimado socialmente por causa do individualismo moderno ou pós-moderno. O estranho hoje é você não ser narcisista. Você vai lá no Instagram, não é? Porque antigamente você não podia fazer isso. Você tinha um filme de 36 poses no máximo. Você tinha que tirar aquelas 36 poses e torcer para todas elas, e era caro revelar, né? Para todas elas ficarem boas. Algumas saíam queimadas, outras saíam com olhos vermelhos. Hoje em dia você tira 100, 200, 300 fotos e você escolhe a melhor. Cara, tem hora que eu olho para determinada foto, até para as minhas mesmo, eu digo assim, não é possível, cara. Isso aqui é uma propaganda enganosa. Sem falar nos photoshops, para melhorar o cenário. Não é verdade? E alguém estranha isso hoje em dia? Alguém acha isso anormal, incomum? Não, a sociedade está completamente familiarizada com esse narcisismo individualista. Se tornou algo normal, comum, faz parte da vida. Olha, não há nenhum problema em você cuidar de si, cuidar da sua aparência. O problema é quando isso se transforma em algo determinante para a sua felicidade. É quando, por exemplo, você olha lá para a foto que você postou no seu perfil, só tem 10 likes, 10 curtidas, e você começa a ficar deprimido e resolve tirar a foto. Quando isso começa a acontecer com você, é porque o narcisismo já se incorporou de tal forma à sua visão de mundo, que você não consegue mais viver sem ele. Ele já se transformou num ídolo na sua vida. Mas é algo do nosso tempo. Outra característica do nosso tempo: o autonomismo. O que é o autonomismo? O autonomismo é a radicalização do ideal de liberdade moderno. O que a pós-modernidade, a nossa época, fez com o ideal de liberdade? Radicalizou. Né?
Na modernidade clássica, por exemplo, se você pegar um filósofo lá do século XVIII, você vai perceber que existe uma tensão constante entre a liberdade do homem e as determinações naturais. As leis da natureza que não podem ser mudadas, porque elas são determinísticas. Por exemplo, você pegava um indivíduo, um homossexual, lá no século XVIII ou XIX. Ele era um indivíduo extremamente, como é que se diz? Um indivíduo que vivia numa crise interna muito grande, uma crise moral, um dilema moral muito grande, porque do ponto de vista biológico, das leis da natureza, ele sabia que ele tinha uma determinada constituição. Mas do ponto de vista, digamos, de sua liberdade subjetiva, ele desejava ser outra coisa. E, portanto, muitos desses homossexuais, eles sofriam bastante com esse dilema. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia você pega, por exemplo, um homossexual que às vezes não é nem uma questão apenas de homossexualidade, é uma questão de transexualidade, ou é uma questão até que vai além disso. Por exemplo, dia desse eu vi uma pessoa que estava fazendo uma série de cirurgias plásticas porque ela queria, ela dizia que ela era um gato que vivia no corpo de uma mulher. Então ela queria viver como um gato, mas não podia porque ela havia nascido no corpo de uma mulher. Então ela estava transformando através de várias cirurgias plásticas todo o seu corpo para se parecer o máximo possível com um gato ou um tigre, alguma coisa assim. Você está vendo? O indivíduo do nosso tempo, ele pegou a liberdade e colocou a liberdade num patamar tão elevado que nem mesmo as determinações naturais são suficientes para limitar o escopo dessa liberdade. Existe um sociólogo falecido há pouco tempo, chamado Zygmunt Bauman, que cunhou o nosso tempo modernidade líquida. Líquida porque não pode ser contida, não pode se manifestar de forma sólida, não é? Ele usa essa metáfora líquido ou de liquidez justamente para falar do caráter esvanecente da modernidade. E ele vai escrever uma obra intitulada O Mal-Estar da Pós-Modernidade, justamente para dizer o seguinte, em resumo: as pessoas nos nossos dias, elas se acham tão livres, mas tão livres, que esse excesso de liberdade causa mal-estar nelas. É tanta liberdade que o indivíduo do nosso tempo não sabe o que faz com tanta liberdade. E isso causa mal-estar, causa medo. Deu para entender? Isso é uma característica do nosso tempo. E isso também vai ter um impacto na religião. Assim como o narcisismo vai ter um impacto na religião, o autonomismo também vai ter um impacto na religião, inclusive na religião evangélica. Quer ver o impacto do narcisismo, do individualismo narcisista na religião evangélica? Por exemplo, aqueles cultos centrados nos indivíduos. A pregação que existe para agradar os indivíduos, que gira em torno dos indivíduos e não de Deus. Autonomismo, mesma coisa, né? Eu sou livre para fazer o que eu quero. E porque se essa igreja não me serve, eu vou para outra. São esses traços característicos da cultura ou da mentalidade do nosso tempo, digamos, permeando a mentalidade religiosa dos indivíduos do nosso tempo. Outra característica típica do nosso tempo é o hedonismo consumista. Hedonismo é uma palavra que vem do grego, quer dizer prazer. Hedon, prazer.
Hedonista é o indivíduo que transforma o prazer na coisa mais importante da sua vida. Não sabe viver sem prazer, sem bem-estar. Não sabe lidar com privação. Não sabe lidar com sofrimento. Não sabe lidar com a falta de algo. E o hedonismo, no nosso tempo, ele está a serviço de um outro ismo, que é o consumismo. Né? As pessoas hoje, a reboque do capitalismo dos nossos dias, elas acham que podem viver para sentir prazer, e esse prazer vinculado ao consumo. Então, o indivíduo, por exemplo, está triste em casa, deprimido, aí de repente ele pensa assim: caramba, estou entrando em depressão, vou ao shopping. Ele aproveita que é final de mês, já recebeu o seu salário, vai ao shopping e compulsivamente, atendendo às demandas desses dois ídolos, ele vai lá e gasta todo o seu salário suado do mês comprando coisas. Chega em casa, a euforia nas primeiras horas, nos primeiros dias, na primeira semana. Não permita que ele pense no futuro. Então ele vai abrindo as caixas, mas chega uma hora, né, que aquilo cansa, que ele enjoa, que ele cai em si. E aí na metade do mês, ele chega à conclusão de que fez uma grande besteira. Quando chega a conta do cartão de crédito, então, com o limite estourado, pronto, a depressão, né, volta com toda a força. E veja, consumismo nos nossos dias não se resume mais ao consumo de bens materiais, gente. É consumo de tudo. Consumo de amigos, consumo de relacionamentos. Esse mesmo sociólogo que eu mencionei, o Zygmunt Bauman, ele tem uma obra muito interessante intitulada Amor Líquido, onde ele fala justamente da tendência do nosso tempo, das pessoas constituírem relacionamentos descartáveis. Assim, igual acontece quando você compra uma televisão, igual a essa aqui, e aí passam-se 5 anos, a televisão, obviamente, ela dá defeito, porque hoje ela é feita para dar defeito com 5 anos. E você não leva mais uma televisão dessa para consertar com 5 anos. O que você faz? Você descarta a televisão e compra uma outra. Afinal de contas, com 24 parcelas, sem juros, tudo é fácil hoje em dia, para estimular o consumo. Né? A mesma coisa hoje, diz o Bauman lá na sua obra, está acontecendo com os relacionamentos. As pessoas hoje, elas entram num relacionamento, e quando o relacionamento começa a dar problema, as pessoas acham muito mais fácil descartar o relacionamento do que consertar o relacionamento. E eu não estou falando daqueles casos de divórcios, né, que vão acontecendo por problemas, né, graves, problemas sérios, depois de um longo e fatídico desgaste conjugal de anos e anos. Eu estou falando de relacionamentos mesmo assim, absolutamente efêmeros. Você começa a namorar um indivíduo ou a indivídua, né? Só para a gente não esquecer aqui da nossa presidenta. E aí, dentro de 6 meses, primeiro arranca rabo, pronto. É mais fácil terminar um relacionamento, mesmo porque não há muito investimento de sentimento. As pessoas já entram no relacionamento pensando em não investir muito, para não sofrer muito quando terminar. Consumismo. O consumismo, ele saiu da esfera do consumo de bens materiais e extrapolou, ele transbordou para a esfera dos relacionamentos. Quantos amigos você tem no Facebook? 1.500. Alguns 5.000. Quando você está passando por uma dificuldade, um problema na vida, você não conta com 4. Deu para entender? Consumismo. E o consumismo hoje é a base do hedonismo moderno, do prazer, do bem-estar.
O homem moderno, por exemplo, homem moderno, pós-moderno, ele não sabe mais lidar com privações. E por conta disso, os velhos, os idosos, essa nova geração de idosos está surgindo agora, não estou falando de vocês que são idosos aqui não, estou falando de uma boa parcela deles, está vindo justamente maculado por esse tipo de traço característico do nosso tempo. Então, por exemplo, são idosos que não aprenderam a lidar com sofrimento, que não aprenderam a lidar com privação, que fugiram, que evitaram situações de privação e sofrimento. Se você não passa por sofrimentos ou privações, você não aprende a crescer com eles. É uma coisa óbvia. Sofrimento e privação ajudam a gente a quê? A amadurecer. Se você faz de tudo para evitar dor e sofrimento, claro que ninguém precisa gostar de sofrer, né, gente? Ninguém é masoquista a esse ponto. Ninguém precisa ser masoquista a esse ponto. Mas quando a gente faz de tudo para evitar a privação e o sofrimento, a gente foge, a gente vai se tornar, muito provavelmente, um idoso adolescente lá na frente. Idoso, já viu a imagem do idoso adolescente? É o idoso, não é aquele idoso sábio, que sabe lidar, que sabe aconselhar, que pega o netinho, põe perto de si e diz assim, meu filho, não é assim, já passei por isso, vou lhe dar um conselho sábio. Não, o idoso adolescente é aquele idoso que reclama de tudo, que bate o pé, né? Igual criança, igual adolescente. Nós estamos formando uma geração de pessoas assim, por causa do hedonismo consumista, né? Bom, meus irmãos, eu vou ter que dar um salto aqui, né? Nós vivemos uma época também pautada pelo irracionalismo. Há digamos, uma absolutização, uma supervalorização das sensações em detrimento da razão. O brasileiro, por ter tido por muito tempo uma mentalidade pré-moderna, o brasileiro sempre teve essa tendência mesmo de ser mais coração do que razão. Mas com a pós-modernidade, então, juntou a fome com a vontade de comer. Não é? Então, é muito comum hoje vermos as pessoas valorizando muito mais as sensações do que a razão. Posso dar um exemplo? Você promete não ficar bravo comigo? Eu vou extrair um exemplo, porque está bem quentinho, desse cenário político atual brasileiro, dessa polarização odiosa, ok? Você já viu como é que as pessoas estão agindo? As pessoas estão agindo de forma absolutamente irracional. Eu vou fazer uma perguntinha aqui. Isso vale para quem é adepto, devoto de São Lula, ou para quem é adepto, devoto de São Bolsonaro. Você acha realmente plausível acreditar, praticamente de forma cega, que um indivíduo como Bolsonaro vá resolver os problemas da nação, assim, como que num passe de mágica, em apenas 4 anos de mandato, da forma como as pessoas estão apostando nele? Você de fato acredita que isto é plausível, é razoável, é racional? Eu não estou dizendo para você, não estou dizendo que eu sou contra Bolsonaro, não é isso que eu estou falando, nem vou fazer isso para você não ficar revoltado comigo, né? Paixão é uma coisa muito séria. Mas você acha realmente plausível, racional? Isso não é, isso é passional. A mesma coisa é o cara lá que acredita de pé junto que o Lula que está preso é um injustiçado, coitado, e que o PT vai fazer tudo que não fez em 16 anos. Você acha realmente plausível? Você acha razoável? Racional? Não é, é irracional. Mas as pessoas, sobretudo o brasileiro pós-moderno, que já via nessa toada de ser mais coração do que razão, agora está nadando de braçada no irracionalismo pós-moderno. É assim. A gente começa a compreender melhor porque que a nossa sociedade está no ponto que está. Isso vale também para o exercício da religião, tá?
indivíduo vai à igreja e tem uma palavra, não é bíblica, sólida, consistente, mas é uma igrejinha que não tem muita estrutura, não tem uma equipe de louvor. Então o indivíduo, esse culto aqui não está com nada. Eu não senti a ação do Espírito. Os pelos do meu braço não arrepiaram. Eu não senti aquele comichão aqui atrás do cangote. É o Espírito. Não tem nada de espírito, cara. Põe a mão na cabeça. Isso aí é supervalorização do sensório, das sensações. Você está seguindo a toada proposta pela mentalidade do presente século, sem perceber. Pelo visto, eu nem vou conseguir terminar essa parte. Mas tudo bem. Até 8h35 eu termino. Ano que vem a gente, se o pastor, o secretário, o presbitério convidarem, a gente... Olha outra característica do nosso tempo. Desprezo pela ordem e pela formalidade. Não é que isso seja totalmente ruim, tá, gente? Mas assim, a modernidade ela foi uma época, um período que valorizou muito a burocracia. Aliás, a palavra burocracia é uma palavra tipicamente moderna, não é? Ela nasce com a racionalização da realidade. Curso de administração, por exemplo, quem fez curso de administração sabe o que eu estou dizendo, não é? Só que o que é a pós-modernidade? A pós-modernidade é a fadiga, é o cansaço do pós-moderno em relação ao excesso de burocracia, de formalismo. Não está totalmente errado, não. É que a modernidade idolatrou a burocracia. Com toda e qualquer relação de pêndulo, o pêndulo estava num extremo, agora está indo para o outro. Houve uma época que se idolatrou a burocracia, a formalidade, agora estão idolatrando o desprezo pela ordem e pela formalidade. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de ficarem no meio termo, no centro, no equilíbrio. Isso vale também para o exercício da religião. Já viram aqueles cultos extremamente formais? A pessoa entra, nossa, eu estou numa missa. Até as missas católicas tiveram que se readequar. Isso vale também para o exercício da religião. O Concílio Vaticano II, por exemplo, já viram aqueles cultos estabeleceu que as missas não precisavam mais ser rezadas em latim. A pessoa entra, por causa disso aqui, eu estou numa missa. Porque a mentalidade mudou. Até as missas católicas tiveram que se readequar. Isso vale também para o exercício da religião. O problema é que quando as pessoas vão jogar que as missas não precisavam mais ser rezadas em latim. Por causa disso aqui, o bebê. Eu estou numa missa. Porque a mentalidade mudou. Da formalidade as missas católicas tiveram que se readequar. Há uma dimensão da ordem. É verdade também para o Concílio Vaticano. O problema é que quando as pessoas vão jogar que as missas não precisavam mais ser rezadas em latim. Por causa disso aqui, o bebê. Eu estou numa missa. É isso. Porque a mentalidade mudou. Da formalidade as missas católicas tiveram que se readequar. Há uma dimensão da ordem. É verdade também para o Concílio Vaticano. O problema é que quando as pessoas vão jogar que as missas não precisavam mais ser rezadas por causa pragmático. Nós vivemos uma sociedade imediatista. Tudo é para ontem. Porque a mentalidade mudou. Da formalidade as missas católicas se acaba a luz na sua casa, você já entra. É verdade. Depois de uma hora o Vaticano. O problema é que quando as pessoas vão jogar que as missas não precisavam mais ser rezadas. A gente acaba pragmático. Nós vivemos uma sociedade imediatista. Tudo é para onde? Mosquito comia a gente as missas católicas. E a gente não acaba porque era uma casa, você já entra. É verdade. Depois de uma hora. Quem se lembra aqui de 15 anos atrás das pessoas já não precisavam mais ser rezadas. A gente acaba pragmático. Nós vivemos uma sociedade imediatista. Tudo é para onde? Mosquito comia a gente às vezes essa internet acaba porque era uma casa, você já entra. É verdade. Depois de uma hora. Quem se lembra aqui de 15 anos atrás das pessoas imediatista, tudo é para os que a gente às vezes essa internet acaba quem se lembra aqui de 15 anos atrás essa internet não é verdade? Você vai pedir uma pizza. Se o motoboy demorar
30 minutos você já quer processar a pizzaria. Mal sabe você que ele demorou 50 porque ele foi preso numa blitz. Não é verdade? Então, a gente está assim, é tudo para ontem. Nós nos tornamos em indivíduos extremamente imediatistas. É claro que isso tem uma razão de ser, isso tem uma causa. A revolução digital propiciou isso. E não quer dizer que isso seja ruim. A mesma coisa que eu disse para o narcisismo individualista se aplica também ao imediatismo. Isso só não pode vincular a sua noção de felicidade a esse tipo de coisa. Se, por exemplo, a sua internet faltar durante um dia, você só não pode perder a sua cabeça, não é? E blasfemar contra Deus. Do contrário, isso é sinal de que foi incorporado à sua visão de mundo, se transformou num ídolo na sua vida. Rapidez também pode se transformar num ídolo na vida de qualquer pessoa. Querer que algo seja para ontem, não saber viver administrando a espera, exercitando a paciência, pode ser um sinal evidente de um sintoma de idolatria espiritual, que vai gerar um problema sério de natureza psicológica ou psiquiátrica, digamos, um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. As coisas estão interligadas, né? Como é que se vence, por exemplo, esse tipo de traço característico da mentalidade do nosso tempo? Seguindo a orientação bíblica de sermos pacientes, vencendo, não é, essa nossa tendência a capitularmos diante da idolatria do imediatismo dos nossos dias, né? Levando às vias de fato aquilo que a Escritura diz a respeito da necessidade da paciência, da tolerância, do domínio próprio, do esperar em Deus, de fazer como Paulo diz lá em Colossenses, olhar para as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, mais do que nas coisas daqui, exercitar a mentalidade de peregrino e estrangeiro e forasteiro neste mundo. Não, eu estou aqui, eu preciso da internet, eu preciso para trabalhar, para me divertir, mas em última instância eu não sou daqui. E se a internet me faltar, ainda que seja o dia inteiro, eu vou manter a minha cabeça no lugar, meu ânimo e meu humor não vão mudar substancialmente, porque a minha fé está posta no Senhor, a minha felicidade depende muito mais dele do que da rapidez da minha internet. É trazer à memória o tempo todo o ensino do Evangelho. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos simplesmente reproduzirmos de forma religiosa os traços característicos da mentalidade do nosso tempo. E Paulo, lá em Romanos capítulo 12, ele diz o quê? Versículos 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, não é? Que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos como? Plantando bananeira dentro da igreja, cantando louvor bonitão. Pode cantar, tudo bem, pode plantar também, se for esse o caso, se o pastor deixar, o conselho também, né? Não, pela renovação da vossa mente. A mente precisa mudar. Entendeu? Então, pessoal, só mais umzinho. Eu já estou até aplicando já, porque a gente não vai ter muito tempo, né? Não vai ter mais tempo. Pluralismo relativista. Olha só, isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. Uma mentalidade pré-moderna, que foi aquela que nós cultivamos durante muito tempo, ou tradicionalista, é uma mentalidade que não sabe lidar com pluralidade. É uma mentalidade mais afeita a uma estrutura social monolítica,
onde as pessoas pensam e creem mais ou menos da mesma forma. Você acha que eu não gostaria que as pessoas pensassem como eu, tivessem a mesma fé que eu? Claro que eu gostaria, é óbvio. Eu gostaria que todos fossem cristãos. Mas não é assim, esse mundo não existe, ele nunca existiu. Nem na época dos apóstolos ele existiu. Então não compete a mim tentar transformar esse mundo à minha imagem, ou à imagem que eu quero. Estou falando isso por quê? Porque dentro do digamos, dos círculos evangélicos, ou cristãos, católicos e evangélicos hoje, há uma dificuldade muito grande, sobretudo depois dessa explosão, não é? De polarização odiosa, político-ideológica que nós estamos experimentando aí, uma tendência muito grande das pessoas olharem para a sociedade, e na sociedade atual, uma sociedade plural, você tem uma pluralidade de crenças religiosas, você tem uma pluralidade de moralidades particulares. Então a tendência de um cristão olhar para essa sociedade e querer transformar essa sociedade no peito, na raça, implantando de forma material o reino de Cristo na terra, através das leis, através da política. Essa nunca foi a vontade de Cristo, para começar. Ele mesmo disse: meu reino não é deste mundo. Em outro lugar ele também disse, quando alguém disser assim, o reino está ali, o reino está lá, o reino está lá, de forma visível, o que Jesus disse? Não creiais, porque o meu reino neste momento não vem de forma visível. Ele está presente aonde? Dentro do coração daquelas pessoas que são alcançadas pelo único meio capaz de transformá-los. E não é a força da lei, e não são as instituições políticas cristãs, é o poder do Evangelho, da ação do Espírito através da pregação do Evangelho. Então hoje nós estamos vivendo num mundo pluralista e relativista. Eu sei, eu concordo, nós enquanto cristãos não podemos ceder a este ídolo também de época. Mas nós não podemos olhar para, digamos, esse problema e transformá-lo no demônio da vez. Nós temos que olhar para esse problema sociocultural histórico dos nossos dias e transformá-lo numa oportunidade. Jesus lá em João 4, quando ele entra numa aldeia de samaritanos, vocês sabem muito bem que os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus e vice-versa. Os samaritanos, os judeus sempre foram muito exclusivistas, culturalmente falando, religiosamente falando, tinham uma perspectiva uniforme, monolítica, e os samaritanos também. E aí Jesus entra justamente numa vila de samaritanos e inicia o diálogo com uma mulher que, além de samaritana, era também uma mulher que vivia às margens de uma sociedade que valorizava os bons costumes. Era uma mulher de vida quase que promíscua. E o que Jesus faz em relação a isso? Jesus chama a atenção das instituições do seu tempo para aquele absurdo. Jesus tenta transformar a mentalidade daquela mulher, investindo em candidatos, não é? Que teoricamente carregam a bandeira cristã, pura e simplesmente. Jesus investe, por exemplo, numa política de restauração da moral e dos bons costumes? Não. Jesus simplesmente olha para aquilo ali como uma grande oportunidade. E Jesus conversa amorosamente com ela, sem marginalizá-la. E ela então percebe a sinceridade, a honestidade de Jesus. E o poder, obviamente, do Espírito por meio da
pregação, do ensino do Evangelho de Jesus, fazem o resto. E aí Jesus então, e os discípulos, o que estão fazendo nesse meio do caminho? O que os discípulos estão fazendo? Estão entre eles, fofocando. Como pode? É uma mulher samaritana. Além do mais, não é? Já perdeu a conta dos homens que teve. Aí Jesus vira para eles e diz assim: estão dizendo aí, Jesus usa a analogia lá da agricultura, estão dizendo aí que os campos já estão prontos para a colheita, né? Aliás, que ainda está longe para a colheita. Mas eu quero dizer a vocês que os campos já estão maduros, já estão brancos. Jesus vê campo maduro para a colheita, onde a maioria dos religiosos da época dele não viam, e jamais poderiam ver, porque eram tradicionalistas, preconceituosos, porque nutriam uma percepção de mundo fundada numa espécie de ideologia apocalíptica, não é? Ah, esses indivíduos estão vindo aí para destruir o nosso mundo e o nosso modo de vida. Como a gente está pensando justamente em relação àquela esquerda revolucionária, que obviamente nós devemos combater democraticamente. Não é? Mas para quem nós não devemos olhar como demônios, mas olhar como Jesus olhava, como oportunidades, para fazermos aquilo que ele fez com aqueles samaritanos. Veja, a sociedade brasileira, na qual vivemos hoje, é uma sociedade plenamente ambientada já à secularização pós-moderna. E não tem Bolsonaro que vá mudar isso. Isso é uma tendência de época. Aliás, escatologicamente falando, o mundo segue para uma espécie de retorno do paganismo. É o que vai acontecer. Não sei se agora, não sei se num futuro breve, mas o mundo vai retornar para o paganismo. O apóstolo Paulo diz, inclusive, que há algo ainda que impede que o espírito do anticristo se manifeste. Mas quando este algo for retirado, então o espírito do anticristo vai se manifestar e ele vai convencer as pessoas. Tanto é que você vai ter a grande apostasia, você vai ter o retorno da perseguição contra a igreja. Isso é inevitável. A questão é, quando isso acontecer, você espera pegar em armas contra essas pessoas? Você espera realmente que o seu discurso supremacista de que os nossos valores e princípios são superiores, e são mesmos, não é? Não porque nós somos adeptos de um grêmio ideológico, mas porque esses valores e princípios, eles descem lá do alto, do Pai das Luzes. Mas você acha que é assim, por força e por violência, que isso vai mudar? Então, enquanto muita gente está vendo esse cenário atual como, digamos, uma grande ameaça ao nosso modo de vida cristão, eu sinceramente estou vendo isso como uma grande oportunidade que a igreja está perdendo. Uma grande oportunidade de exercitar amor legítimo. Porque amor, segundo a Escritura, gente, não é aquela coisa piegas, sentimentaloide. Não, é deontológico, tem a ver com dever. É aquele lance lá do bom samaritano, que mesmo sem curtir o judeu, espancado à beira do caminho, sem ter nenhuma afinidade com ele, vai lá e manifesta o quê? O seu amor. Você não precisa amar alguém que vive às margens da sociedade com o seu sentimento, mas você precisa amá-lo com os seus atos, com a sua paciência, andando uma milha com ele, ensinando o evangelho para ele, pregando o evangelho para ele, não querendo que ele morra. Como eu vejo às vezes no Facebook
declarações odiosas sobre o Jean Willis. Cara, claro, à primeira vista, quando eu vejo o Jean Willis, eu já começo, mas aí é o velho homem em mim, não é Cristo em mim, não pode ser Cristo em mim, é o velho homem em mim. E o meu velho homem, ele é tradicionalista, o meu velho homem, ele é fundamentalista, o meu velho homem, ele é, se bobear, ele é nazista, ele quer sangue. Então não é Cristo em mim. Então eu tenho que olhar para aquele homem com as maiores barbaridades e com todo o ódio que ele destila contra a minha fé, que eu tanto prezo. Tem que olhar para ele como Cristo olharia. E não o Cristo glorificado que há de vir julgar vivos e mortos. O Cristo que viveu e morreu aqui. A quem a igreja representa agora. As pessoas estão confundindo. A igreja hoje, ela não representa o Cristo que há de vir julgar as nações. Representa, é o corpo do Cristo que veio pregar, que veio ensinar, que veio amar, que veio discipular. Essa é a função da igreja hoje. Então, onde as pessoas estão vendo uma grande ameaça, eu estou vendo uma grande oportunidade. Assim, gente, vou dar meu testemunho pessoal e eu encerro aqui porque já está tarde. Eu já fui um fundamentalista roxo. E antes mesmo de eu ser professor do Andrew Jumper, eu fui professor do Centro de Pós-Graduação em Teologia da nossa igreja, de 2007 a 2013. Antes mesmo disso, eu já tinha abandonado o fundamentalismo, porque eu vi que ele não dava camisa para ninguém. Assim, com 17 anos, eu sempre fui um cara muito precoce. Então eu tinha um presbítero muito safo lá na igreja de Jardim Ulisses, e eu era assim, eu estava meio assim, impregnado da doutrina pentecostal, e eu vivia enchendo o saco desse presbítero, até que ele, assim, de saco cheio, olhou para mim e falou assim: meu filho, deixe-se levar pelas coisas grandiosas da fé. Deixe-se levar por um caminho sobremodo excelente. Ele parafraseou Romanos 13. 1 Coríntios 13. Né? Aí eu fiquei olhando para ele assim: não. O que é presbítero Roque Félix? Quais são as coisas sobremodo excelentes? Eu pensava que eram os dons espirituais. Ele: não, meu filho, não. Aí ele começou a colocar literatura na minha mão, né, cara? Ele me colocou na minha mão aquela versão das Institutas de Calvino, do Valdir Carvalho Luz. Jesus! É uma das 7 melhores do mundo, só que ela é inelegível. Inelegível não, desculpa. Ininteligível. Inelegível é deixar de eleger. Ininteligível, é incompreensível. Mas eu fui lendo aquilo, passei o ano todo lendo. Aí ele ia botando outros livros na minha mão, eu com 17 anos. Aí eu me tornei um calvinista. Quer dizer, eu estou com 43, faz as contas. Né? Eu me tornei assim, eu saí de um pêndulo pentecostal para um pêndulo calvinista, hipercalvinista, era supralapsário, para quem sabe o que é isso, né? Nossa! E aí isso começou a me afetar, cara, porque eu já não orava mais direito, né? Não queria evangelizar, porque está todo mundo predestinado, né? E aí ao invés de ver pessoas predestinadas à salvação, eu só via preterido à perdição. Aí eu não evangelizava ninguém, né? Cara, aquela relação de pêndulo, né? Então eu já fui muito fundamentalista. Assim, quando eu fui, eu já fui pastor presbiteriano, não sou mais, mas assim, quando eu fui ordenado ao ministério pastoral, o meu fundamentalismo já estava um pouco mais sob controle, estava com coleira. Quando eu me tornei professor do Jumper, professor de alguns seminários da IPB, como o JMC, lá em São Paulo, o Seminário do Rio, eu já era um cara com a mente equilibrada. Né? Eu já era um cara com a mente equilibrada. Mas por que eu estou dizendo isso mesmo, hein? Não, eu falei alguma coisa no início. Mas eu fiquei de contar isso para concluir com alguma coisa. Pois é, eu não posso esquecer agora essa aplicação. Bom, seja como for.
o fato é que, lembrei, graças a Deus, glória a Deus. Então, olha só, eu lembrei. Aí, né, saí do Jumper, lamentavelmente, meu casamento sofreu um abalo terrível, eu sofro com isso até hoje, né? Eu me divorciei, né? E com isso eu mesmo optei por deixar um ministério pastoral e apenas ser professor. Aí eu só dava aula para turma de teologia. Eu comecei a dar aula em 2014 para tudo que é gente. Turma de pedagogia, psicologia, né? Ciências contábeis, administração. Aí, cara, eu comecei a conviver com gente que não era teólogo, nem estava estudando para teologia, e nem era crente. E os primeiros 6 meses foram difíceis. E sabe por quê? Porque eu vivia num gueto, num completo isolamento sociocultural. Então, eu não sabia lidar, por exemplo, com os meus alunos que eram homossexuais. Porque eu tinha aquela ideia de que todo homossexual corresponde àquela ala radical que fica enfiando o crucifixo nos orifícios do corpo. Eu achava que era tudo igual. Como muitos dos homossexuais também acreditam que crente é tudo igual. É tudo radical, tipo Silas Malafaia. Aí eu comecei a conviver com essa gente, eu fui percebendo, gente, que eles são como nós somos. É até um absurdo eu falar isso aqui. É um absurdo. Mas eu preciso falar, porque era isso que eu pensava, que eram diferentes, muito diferentes. Eu fui percebendo que a única e significativa diferença que havia entre eu e eles, era o fato de Cristo ter derramado sobre mim a sua graça. E de Deus agora olhar para mim, não mais como um inimigo de Cristo, mas como um filho amado, porque Cristo se apiedou de mim. Essa era a única diferença. E fazer agora o Espírito dele habitar em mim. E eu comecei então a ver que essas pessoas são tão amáveis. E não só homossexuais, ateus também. São pessoas machucadas. Muito machucadas. Pessoas que precisam ser cuidadas, pastoreadas. E que quando você consegue capturar a confiança delas, pronto, elas têm em você agora um canal de alívio. Elas buscam seus conselhos, sua ajuda. Vou dar um exemplo de uma dessas alunas. Inicialmente ela dizia assim para mim: não, professor, muito jovenzinha, não é? Muito que a gente vê hoje em relação à homossexualidade tem a ver com modismo social. Então eu dizia isso para ela: olha, você é muito nova, isso pode ser um modismo e tudo mais. Ela dizia: não, eu estou certa de que não é, não sei o quê. Né? Aí com o tempo eu vi a foto do perfil dela, mudou, ela com um rapaz. Você está entendendo? Então, eu acho que o problema da democracia brasileira hoje, com essa polarização odiosa, a perda não é só da democracia, não é? Porque não há diálogo, não é possível haver. Mas a perda também é da igreja, quando a igreja deixa de olhar para esse cenário como uma oportunidade, como um desafio positivo. Mas para a gente olhar isso como uma oportunidade, a gente precisa sair do isolamento. Isolamento, tanto para eles quanto para nós, produz isso. E se não fosse Deus ter me tirado, passado por todo aquele sofrimento, me colocado em classes de ensino superior para dar aula para gente de todo tipo, eu jamais chegaria à conclusão que eu cheguei. Deu para entender? Então é preciso romper a barreira do isolamento. É preciso conhecer as pessoas. Igreja é igreja no mundo. É igreja como fermento que leveda a massa de forma natural à medida em que se mistura ela. Mistura que eu quero dizer não é se misturar com os traços característicos da mentalidade do presente século, mas com as pessoas. Eu acredito que de todos esses desafios que eu apontei aqui,
este seja o maior de todos. Romper as barreiras do nosso isolamento para lidarmos de forma direta com essa sociedade pluralista e relativista, e sem necessariamente aderirmos apenas a um discurso monolítico reativo, apontando dedo. Não, discurso proativo, o evangelho de Jesus mesmo. Lembra de Jesus e a mulher samaritana, acerca de quem eu falei há pouco? Jesus aliviou a barra dela? Quando ela disse assim, não, nossos pais é que estavam certos, esse poço de Jacó, esse é o lugar de adoração. Aí Jesus diz assim, não, vocês não sabem de fato, os judeus estão certos, o lugar de adoração é lá em Jerusalém. Mas só que está chegando a época, e já chegou, que não é mais nem lá e nem aqui. Os adoradores vão me adorar em espírito, em verdade. Então Jesus falou a verdade para ela em amor, Jesus a repreendeu em amor. Mas sem essa reatividade fundamentalista. Em última instância, o que sustenta a sua fé não é a tradição teológica, é a presença de Cristo em você por meio da palavra encarnada na sua vida e a ação do Espírito. A tradição, nós somos presbiterianos, mas poderíamos ter sido batistas, nós poderíamos ter sido arminianos, ao invés de calvinistas. A tradição é a nossa casa, como é a nossa parentela, a partir do momento que a gente nasce até o momento da nossa morte. Mas o nosso lar verdadeiro transcende tudo isso. E a gente precisa colocar como absoluto de vida a nossa relação com Cristo, com o seu Evangelho, muito mais do que com a nossa tradição, porque as nossas tradições elas contêm também erros, gente, empecilhos. Não é por acaso que Jesus critica a tradição dos fariseus, que era a ortodoxia da época, ok? Então eu vou parar por aqui, porque dos 70 slides, a gente já fez pelo menos uns 5, né? Tá bom. Palavra de quem? Nilson? Vamos fazer uma vigília, gente. Pô. Vamos lá. Vamos abrir pelo menos para 2 perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Ou tem pergunta aí na internet? Tem? Tá, olha só. Essa é uma pergunta interessante, eu teria que dar um... Então vou tentar ser rápido. A ética tipicamente brasileira, pré-moderna, ela sempre foi plástica, flexível. Isso está lá na origem do nosso processo de constituição social, cultural. Então, isso não é um problema da pós-modernidade brasileira, isso é um problema muito mais antigo. O próprio Sérgio Buarque de Holanda, lá na sua obra Raízes do Brasil, ele vai dizer que, isso vem dos portugueses, inclusive, né? Essa flexibilidade ética. Ele vai dizer que os holandeses não conseguiram fincar raízes no Nordeste brasileiro, e os portugueses sim, os holandeses não, os portugueses sim, justamente porque a ética dos holandeses, ele diz isso textualmente, era uma ética rigorosa, uma ética rígida, uma ética tipicamente calvinista. Enquanto que a ética dos portugueses barrocos que vieram a dar aqui, não. Já era uma ética muito mais plástica, muito mais flexível. E isso é um problema para a gente até os dias atuais. Ok? Isso só se intensificou nessa transição para uma mentalidade mais líquida. Ok? Como é que se muda isso? Olha, eu não sei se vocês conhecem, mas nesse ponto eu sou muito conservador. Conservador enquanto filosofia mesmo.
eu sou muito cético em relação a qualquer tipo de proposta mirabolante. Vamos fazer aqui uma cruzada, uma série de conferências anuais, e vamos ensinar as pessoas, né? Olha, você pode fazer isso por décadas, mas se o ensino do Evangelho não vier da educação que se recebe em casa, você não vai mudar nada substancialmente. Os pais precisam entender que mudanças substanciais, cultura não é estática. Isso é um traço cultural nosso, essa plasticidade ética. Mas isso não quer dizer, da mesma forma como isso é apreendível, isso pode deixar de ser. Mas, para tanto, é necessário que os pais tomem para si essa tarefa. O problema é que as crianças já aprendem desde pequenos a verem os pais serem flexíveis também na ética. Então, por exemplo, é parado por uma blitz, aí dá um dinheiro para o guarda, o filho está vendo. Manda dizer que não está em casa. Você está entendendo? Tudo isso vai ser incorporado digamos, ao arcabouço de crenças, valores, certezas, ideias básicas dessa criança. Aliás, a criança tem uma certa idade, e a psicologia do desenvolvimento demonstra isso. Ela aprende muito mais através daquilo que ela vê, do exemplo ou da falta dele, do que através daquilo que ela escuta. Então, eu, assim, nesse ponto, sou muito conservador mesmo, não é? Na esteira da tradição burkeana, que foi um pensador inglês. Eu, assim, muito congresso, muito simpósio, não é? E é congresso aqui de avivamento, congresso ali sobre... cara, olha, de boa, se tivesse mais ensino e mais prática de ensino dentro de casa, esse problema seria remediado de uma forma muito mais natural e efetiva. Eu não gosto dessas soluções, né, mirabolantes. Não está em mim. Sou meio cético em relação a isso. O senhor quer falar? Uhum. O senhor pode ficar em pé, porque eu sou meio surdo. Quer vir aqui na frente? Uhum. Sim. É verdade. É verdade. Sim. Uhum. Aham. Que você crê. Sim. Democraticamente. O senhor disse o que exatamente? Aham, sim. Abraçando a causa? Não. O senhor vai abraçar a causa de quem o senhor quer combater? É isso que o senhor falou? Sim. Uhum. Teoricamente é por aí mesmo. Aham. Então, veja, a questão do sufrágio, até os textos que eu escrevo no Facebook, eu não fico dizendo para as pessoas assim, porque eu sou professor, eu já fui pastor, então eu entendo que minha palavra tem peso. E querendo ou não, quando as pessoas ouvirem eu falar, as pessoas vão sempre relacionar com a minha, digamos, a minha associação com a igreja. E vão pensar que o que eu estou falando, em alguma medida, reflete o que a igreja pensa. Então, uma responsabilidade muito grande. O que eu não vejo, essa prudência, eu não vejo muito em alguns pastores no Facebook. Com discursos odiosos. Tudo bem que você tem a obrigação de discordar mesmo. E é uma democracia. Olha, deixa eu levantar essa questão rapidamente aí, porque eu estou bem familiarizado com ela. A esquerda revolucionária, ela colonizou e monopolizou por aproximadamente 30 ou 40 anos alguns setores estratégicos da sociedade brasileira.
Eu sei disso porque eu estou há 20 anos dentro da universidade pública, estudando. Então, eu sou uma testemunha ocular. Então, você tem, por exemplo, uma incidência muito maior de uma ideologia de esquerda dentro das universidades públicas, dentro das escolas públicas. Você tem, por exemplo, toda a classe artística e também os meios de produção cultural que servem aos interesses dessa esquerda revolucionária. E durante cerca de 30 ou 40 anos, eles simplesmente foram despejando na sociedade civil brasileira, que é nominalmente conservadora. Nominalmente por quê? Porque é conservadora até onde isso lhe é interessante, até onde isso lhe é conveniente. Deu para entender? Mas então ela foi despejando durante cerca de 30, 40 anos, isso goela abaixo da sociedade civil. Deu para entender? Uma tentativa de desconstruir valores e princípios. As novelas da Globo estão aí que não me deixam mentir, não é? Ressignificar esses valores e princípios sem o devido diálogo democrático com a sociedade civil. O que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é que, obviamente, chega uma hora em que o pêndulo sai de um extremo e vai para o outro. E agora a gente está entrando num extremo, de uma extrema direita, de um discurso mais apocalíptico, catastrofista. Eu, sinceramente, por mais que haja essa iniciativa por parte de uma ala radical da esquerda revolucionária, eles não conseguiriam fazer isso sem o apoio maciço da sociedade brasileira. Não, mas envolvida ela vai ser sempre. Vê, o apóstolo Paulo viveu num período pagão. Nem cristã a sociedade de Paulo era completamente pagã. E o que Paulo fez? Ele usou algum instrumento político, algum instrumento legal, jurídico, para mudar essa situação? Ele, enquanto promotor do evangelho, fez o quê? Pregou, ensinou, e Deus fez o resto. Esse é o meio de graça transformador que Deus deu à igreja. São as chaves do reino, disse Jesus. Deu para entender? O problema é que agora a sociedade brasileira, ela despertou. É como se o indivíduo está dormindo assim, um sono muito profundo, e tem um pessoalzinho fazendo uma arruaça enorme. Aí vem alguém e acorda aquele indivíduo assim, de forma abrupta. Aí ele acorda, ele vê que a casa dele foi transformada, né? É a sociedade brasileira agora, nesse exato momento. Ela está assim. Ela está meio que numa histeria coletiva. Então, eu sou da opinião de que as pessoas devem votar em quem elas, isso aqui é o exercício de cidadania política, não é? Em quem elas, pelo seu arbítrio, acharem que devem votar. Eu não posso induzir as pessoas, ainda que eu entenda que aquele grupo ali, por exemplo, eu nunca votei no PT, mas eu nunca votei no PT, mas eu me arrependo no pó e na cinza de ter votado no PSDB. Você está entendendo? Eu, graças a Deus, posso dizer assim, ai, que bom, nunca votei no PT. Mas eu nunca votei no PT por outras razões mais plausíveis do que esse discurso catastrofista que andam disseminando por aí. Eu sempre soube que o PT, ele representava a esquerda revolucionária. Por mais que houvesse um discursozinho de Lula, paz e amor, eu sei que esse discurso estava a serviço de um projeto de poder muito mais, digamos, impregnador do que parecia demonstrar. Eu aprendi isso, sabe aonde? Nos corredores da FEFELESH, foi o departamento lá da USP, onde intelectualmente tanto o PT quanto o PSDB foram concebidos. Isso no ano de 2003. A partir daquele momento eu perdi a minha fé completamente. Quer dizer, eu ainda continuei votando no PSDB, mas porque eu fui burro. Mas eu perdi a minha fé completamente nesses dois partidos. Então, o problema do PT é que o PT, ele representa um projeto de poder programático. A esquerda revolucionária e a direita, a extrema-direita reacionária, ambas são muito ruins para nós. Muito ruins.
A história, ela é a testemunha mais eloquente em apontar nessa direção. Todo extremo é ruim. Só que, diferentemente da extrema-direita reacionária, a esquerda revolucionária, ela é programática. O que quer dizer isso? Ela tem um programa. A direita é episódica. Ela aparece num momento como esse, faz o estrago dela, e depois vem alguém, corta ela e acaba. É assim. A esquerda não. A esquerda, ela é a esquerda revolucionária, ela é programática. E não só isso. A extrema-direita, ela é nacionalista. Ela não tem um projeto assim, vou internacionalizar isso aqui, entendeu? Você vê, as próprias ditaduras demonstram isso, as ditaduras de direita. Já a esquerda revolucionária, não. A esquerda revolucionária, ela é programática e internacionalista. Sabe, a União Soviética, o projeto marxista, está lá no Manifesto Comunista. A ideia é internacionalizar o projeto, né, socialista comunista. Então, foi por essas razões, e é por essas razões, né, é claro que com o advento da Lava Jato, veio tudo à tona. Eu pude então constatar que eu estive há uma década com a razão, e tinha feito bem em não votar no PT, porque tudo se mostrou ali, não é? Então me deu mais, digamos assim, mais subsídios para não votar no PT mesmo. Só que eu também não vou votar no Bolsonaro. E eu não vou votar no Bolsonaro, não estou dizendo para as pessoas o que fazer, tá? Isso fique bem claro. Eu não vou votar no Bolsonaro por razões também igualmente plausíveis. Ele não me deu nada ainda que me faça acreditar que ele é uma pessoa capaz de gerir essa nação, sobretudo no âmbito que nós estamos vivendo, no momento em que a sociedade civil está dividida. Tomara que seja, oro a Deus para que seja, caso seja eleito. Outra razão, ainda não fui convencido de que ele não é um oportunista político, um demagogo, porque ele tem todas as características de ser um momento de crise política e institucional do país. De repente surge um salvador da pátria, e eu conheço história, eu sei que isso é típico. E uma terceira razão é porque eu não estou plenamente convencido em relação a algumas pautas que para mim são capitais do seu programa de governo. É por isso que eu não vou votar nele. Não é porque Bolsonaro está surgindo como o salvador da família brasileira e dos bons costumes, porque eu não acredito nisso. O salvador é Jesus Cristo. E ainda que se levante céus e terra, e o inferno levante as suas portas contra as famílias de Cristo, não prevalecerão. E não prevalecerão não é pela força, não é pela violência, não é porque vamos pegar em armas, não é porque vamos colonizar as instituições públicas com uma ideologia fundamentalista cristã, mas é por causa do poder do Espírito em nós. É por isso. Eu acho que se nós tivéssemos aqui no Brasil muito mais ética do reino dos céus do que cristãos de direita e cristãos de esquerda, o Brasil estaria a um passo do céu. O que eu estou, na verdade, defendendo não é a ausência do evangelho no Brasil. O senhor é que está confundindo política com o reino de Deus. É sim. Mas eu respeito isso. Olha só, esse problema que está acontecendo, que o Bolsonaro está jogando no ventilador, isso é um problema que já existe há 20 anos atrás. E por que as famílias evangélicas brasileiras não se levantaram contra isso antes? Porque já existia. Essa ala defensora, essa ala radical da defensora, né, da dissolução de princípios e valores, desconstrução e ressignificação de valores cristãos, isso já existia há 20 anos atrás. E por que a sociedade brasileira não se levantou contra isso só agora? Oi? Mas então, meu irmão, olha só, mas as informações, isso é minha opinião, tá?
as informações estão chegando aos seus ouvidos, através de uma retórica apocalíptica, desproporcional e histérica. E aí, o que está fazendo com vocês? Está fazendo com que vocês olhem para essa ala, para essas pessoas. Por exemplo, você vê isso no Facebook o tempo todo. Cristão não pode votar no Haddad porque é um apóstata. Pelo amor de Deus, calma, vamos devagar com o andor. Eu fico um pouco decepcionado também, confesso. Porque é um sinal característico, digamos, de idolatria. Não é? Mas idolatria por idolatria, eu vejo idolatria em relação ao Bolsonaro também. Deu para entender? Então, é isso que impede que a igreja hoje veja esse momento como um momento de oportunidade. A igreja está querendo pegar em armas, entre aspas, para combater esses infiéis. Você sabe quantas vezes isso na história foi feito? Às vezes em que tentaram unir política, dominação política com religião. Você sabe quantas vezes isso foi feito e não deu nada certo? Começou lá com os cruzados, né, matando os infiéis muçulmanos, né? Não entendi? Pegar em armas? Não, eu não estou falando pegar em armas, eu disse aqui, é uma metáfora, é, digamos, uma analogia. Discurso odioso, né? Discurso odioso. E se bobear, pega mesmo, hein? Sei não. Pelos discursos que eu vejo, graças a Deus, meu Facebook, ele tem gente de todo tipo, então eu posso ver as pessoas que são da minha fé e as pessoas que não são da minha fé. E esse discurso odioso está ambos os lados. Porque as pessoas estão fechadas nos seus guetos, isoladas, achando que sabem sim o que é melhor para salvar suas famílias, suas liberdades, suas garantias fundamentais. Eu prometi a mim mesmo, falei até com o reverendo Eduardo, que não ia tocar nesse assunto de política aqui. Porque eu sei que está todo mundo à flor da pele, não é? Mas o irmão fez uma colocação, eu, por uma questão ética, tive que dar a minha opinião. Ok? Então, irmão, só quero assim corrigir o que o irmão falou a meu respeito. Eu não fiquei magoado com o irmão não, tá? Quando o irmão disse assim, o que seria do Brasil se todos pensassem como um irmão, né? Na verdade, eu não sou um liberal, eu não sou, digamos, uma pessoa favorável à desconstrução e ressignificação dos nossos valores, muito pelo contrário. Eu só acredito que tem muita ideologia e muita retórica catastrofista no meio desse angu. Sim. E o próprio Cristo dizia àqueles indivíduos que se achavam os verdadeiros filhos de Abraão, não é? Jesus, ele dizia assim, não, nós somos a verdadeira descendência de Abraão, nós somos os verdadeiros, digamos, guardiões da ortodoxia, dos bons costumes. Sabe o que Jesus disse a eles? Vocês são raças de víbora, seu pai na verdade é o diabo, que é homicida e mentiroso desde o início. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, porque no afã de colocarmos todo o nosso zelo irracional a serviço de alguém que se diz defensor da família e dos bons costumes, podemos estar na verdade servindo de massa de manobra para uma ideologia que tem algumas afinidades com o que a gente crê e pensa. Então assim, eu não me sinto representado, jamais me sentiria pelo governo do PT. Aliás, quem pertence ao meu Facebook sabe das críticas que eu fiz, até certo ponto, até que houve realmente o processo de impeachment. Só quando houve o processo de impeachment, eu percebi que eu fui meio manipulado também. E aí eu, putz grilo, tá vendo? Eu fui manipulado. Porque assumiu justamente a banda podre que estava junto com o PT, roubando a nação também. E não saiu até agora. Aí as pessoas às vezes me perguntam assim, professor, por que o senhor parou de escrever contra o Lula? É porque, veja só, meu jovem aluno, porque o Lula, o que eu queria não era justiça? A justiça já não foi feita? Para que eu vou ficar linchando moralmente o Lula? Isso não é coisa de cristão.
Eu não entendia que o governo da Dilma estava equivocado, deu as pedaladas fiscais. Já não foi feito aparentemente justiça? Para que eu vou ficar agora batendo na mulher? Você está entendendo? Eu vou tentando justificar a malignidade, a odiosidade do meu coração e dos ídolos que habitam dentro dele, com boas razões. Mas isso é errado. Os fariseus faziam a mesma coisa. E Jesus dizia, olha, eu conheço o coração de vocês. Vocês estão aí, são defensores disso, defensores daquilo, defensores da ortodoxia. Mas dentro de vocês está cheio de podridão. Então eu tenho muito medo disso, porque eu já fui assim. E eu sei como é fácil se deixar levar pela paixão religiosa. Uhum. 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 Perfeito, perfeito. E eu valorizo e respeito essa sua liberdade cívica. Eu aqui estava dando a minha opinião. Deu para entender? Não estava querendo fazer a cabeça de ninguém. A minha opinião é, ainda não fui convencido de que ele não seja um oportunista político, um demagogo, um indivíduo que não tem traquejo nenhum para governar uma nação como essa, numa situação como está. Então, da mesma forma que você deu a sua opinião, eu dei a minha. Mas de maneira alguma escrevo isso para as pessoas. Não, faça isso. Porque, gente, a paixão ideológica, sabe o que ela costuma fazer com a gente? Paixão ideológica transforma pessoas inteligentes em pessoas invasivas e chatas. Tanta gente inteligente que eu estou vendo no meu Facebook, não é? Gente inteligente mesmo, gente bem formada, que fica, você tem que votar, você se torna um cara chato e invasivo, mas é paixão. Você está entendendo? Democracia é isso. Você deu sua opinião, eu dei a minha opinião. Eu acho que eu não pratico voto útil nem pragmático. Eu pratico voto por princípio. Não, mas isso aqui não, mas isso aqui não é se esquivar. Sim. É princípio de cada um. Você vota por princípio. Eu, por exemplo, voto por princípio. As pessoas dizem assim, não, mas se a gente não votar no Bolsonaro, aí o Haddad, o PT volta. Cara, é o seguinte, eu voto por princípio. Eu voto por motivo de consciência. Então, para minha consciência, eu descanso muito mais em Deus, sabendo que eu não votei, porque o voto nulo, ele é absolutamente legítimo também. É importante que parem de fazer essa demonização do voto nulo. Porque, exatamente, eu não concordo, não me vejo representado por nenhum dos dois. Eu não vou violentar a minha consciência. Aliás, eu acho que eu poderei ser uma oposição muito mais legítima a qualquer um dos dois votando nulo. No primeiro turno eu não votei nulo, mas meu candidato não teve 1% de... Votei no Álvaro Dias. Né? E votei por convicção. Político experiente, tem uma ficha ilibada, né? Foi governador do estado do Paraná, muita experiência, não cede a radicalismos ideológicos, nunca cedeu o histórico dele, a folha corrida dele política demonstra isso. É a favor também da família e dos bons costumes. Então por que os crentes não votaram no Álvaro Dias? Era uma ótima opção. Mas isso não é problema meu, eu respeito. Amém. Agradecemos para o professor Fabiano. Salva de palmas para... Não estamos no culto, né? O presbiteriano tem essa dificuldade, né? Às vezes a pessoa dá uma palestra, faz um trabalho assim, aí não bate palma porque acha que tudo é culto, né? Mas quando nós não estamos no culto, não tem problema. A pessoa trouxe uma palestra que a gente louva a Deus pela vida dele. Muita informação que com certeza daria aí para continuidades em outros encontros. E essa questão realmente, o espaço de se debater, de se refletir,
Isso é muito importante, porque infelizmente às vezes a gente, principalmente na igreja, né? Você só tem uma pessoa falando e a membresia, ela ouve a opinião do pastor. Eu também na igreja não dei minha opinião com relação à questão, tenho um posicionamento muito parecido, nem tinha conversado contigo. Então, assim, Mas esse é o posicionamento, assim, não um posicionamento explícito, mas essa prudência e não ficar indicando nomes é o posicionamento, inclusive, oficial da igreja presbiteriana, isso. A igreja presbiteriana ela não tem partido, não tem candidato. Ela vai analisar a questão do que são os valores do reino. Você vota em cima dos valores do reino. O problema é que até eu, como pastor, me empurraram só uma pessoa como se fosse defensora dos valores do reino, e que não é verdade. E foi aí que eu comecei a fazer uma limpa no meu Facebook, e graças a Deus, eu estou muito bem sem essas pessoas que ficaram me perturbando no Facebook. Senão eu falei assim, você continua meu amigo, cara, eu só não te quero no meu Facebook. Eu falei assim mesmo para alguns irmãos que ficaram perguntando, pô, tu me tirou de lá, eu te tirei, me bota de volta. Não vou te botar de volta, tu é meu amigo, fala comigo aqui no Zap, mas no Facebook eu não te quero. E a gente agradece. Fabiano, muito obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês, que possamos estimular a outros colegas, irmãos, a participarem de encontros como esse. Tanto o encontro de ontem, que foi mais a questão da história da reforma, a contribuição na educação, e hoje essa aula aí de sociologia, de antropologia, de história, né? Todas as disciplinas aí das áreas. Isso, foi muito bom. Vamos fazer uma oração final. Quero convidar... Tem algum outro reverendo hoje? Não, né? Reverendo Eduardo mesmo, para encerrar nesse momento. Agradecer a participação de todos vocês. E fiquem ligados até a próximo encontro, né? Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor. Eu agradeço como presidente do presbitério a participação dos irmãos, o empenho do nosso irmão reverendo Nilson, né, em organizar esses 2 dias, trazer irmãos que nos acrescentaram, e agradecer a você, né, por vir no sábado à noite, né, vir à igreja para a gente aprender um pouco e conversar um pouquinho. Sabemos que você podia estar fazendo outras coisas, talvez, né, com um lazer, sendo hedonista. Brincadeira. Um pouquinho de hedonismo não faz mal, mas você está aqui, escolheu estar aqui, e eu agradeço. Agradecemos a tua presença, né? E vamos orar agradecendo a Deus, vamos orar também pelo nosso irmão Fabiano, e vamos... Isso, nós oramos aqui, né, pelo pai do Fabiano, que teve um atropelamento e depois teve um desdobramento com um mês no hospital, e nós agradecemos porque ele já está de alta, está em casa, né, e nós oramos aqui, graças a Deus ele está bem, nós vamos agradecer por isso também. Vamos orar, irmãos. Deus, nós te louvamos, Pai, pela bênção de podermos estar na tua casa, de podermos aprender um pouco mais, de podermos, Senhor, participar deste encontro, de ontem e hoje podermos, Senhor, ouvir a palavra de irmãos queridos que nos abençoaram com seu conhecimento, nos abençoaram, Deus, trazendo temas relevantes, e nós te louvamos por isso, e agradecemos, Deus, pela palavra que o Senhor nos trouxe através do Fabiano, nesta noite, e pedimos ao Senhor que tu nos dê, Senhor, esta visão, esta certeza da necessidade de aproveitarmos, Deus, o tempo presente como oportunidade de, como igreja, fazermos diferença no meio de uma cultura, no meio de uma sociedade que possui, Deus, valores tão distantes e distintos dos valores do reino de Deus. Nos dá, Senhor, a graça de podermos, Senhor, viver esses valores, de podermos aprender com a Tua Palavra e viver esses valores no meio desta sociedade, podemos, Senhor, influenciar na nossa família, a partir da nossa casa, também influenciar a vida de pessoas que estão, Senhor, longe do Senhor, e podemos, Senhor, levar essa transformação também a outras pessoas. Que Tu faças isso na vida da Tua igreja, e que Tu levante, Senhor, esta igreja para esta diferença e para fazer esta diferença em nosso tempo.
Abençoa, Pai, a vida do Fabiano, abençoa a sua família. Te louvamos pela vida do seu pai, te louvamos pelo cuidado do Senhor na vida dele, te louvamos porque já está em casa, está bem, e pedimos que esta recuperação seja plena na vida dele, Senhor. Esteja abençoando cada um de nós, levando-nos em paz para a nossa casa. Amanhã, Senhor, voltamos à tua igreja, nos dá, Senhor, um dia abençoador na tua casa, que possamos, Deus, aprender mais, adorar o teu nome com toda a alegria do nosso coração. Oramos-te, Senhor, e fazemos isso no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Deus te abençoe grandemente, ricamente. Agradecemos aí o pessoal do outro presbitério que está aqui com a gente também. Deus te abençoe.